Eu queria perguntar uma coisa a vocês. Em algum momento vocês se sentem incapazes diante da educação dos filhos de vocês? Chegar aquele momento que a gente se acha assim, não estou conseguindo, será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que eu estou indo no caminho certo? É comum que a gente às vezes se depare diante desses questionamentos. Será que vai dar certo? Será que eu vou acertar e quando meu filho virar um adulto vai ser uma pessoa que vai me deixar feliz, né? Vai me tornar bons frutos? E o que está acontecendo muito hoje, que está gerando essa incapacidade, é porque nós, enquanto pais, nós nos tornamos muito mais amigos dos nossos filhos do que pais, né? Muitas vezes a gente é condescendente com as coisas que eles fazem, mais para agradar, para deixar ele feliz, para evitar uma birra, um choro, do que mesmo para demonstrar a autoridade que nós temos e devemos ter enquanto pais, né? Então, a gente está se sentindo incapaz, em algumas vezes, por conta disso, por conta de colocar de lado a nossa autoridade para nos tornar amigos dos nossos filhos. Pode passar, né, amor? E há uns 50, 60 anos, estudou-se 3 tipos de gerações, né? A geração dos nossos avós, que é uma geração que pautava o ensino em cima de repetição, né, métodos repetitivos, ou seja, os nossos avós educaram os nossos pais usando a mesma autoridade que eles foram educados. Eles simplesmente repetiam aquele modelo que foi usado com eles. O pai era o cabeça da família, a última voz era a do pai e da mãe, os filhos simplesmente escutavam e obedeciam. Já na geração dos nossos pais, a coisa muda um pouco. Os nossos pais pegaram o termo infância e mudaram um pouquinho o significado dele, porque infância vem de infante, que é aquele que não pode falar. E os nossos pais resolveram dar um pouco de voz para a gente. Resolveram escutar nossas opiniões, deram uma certa liberdade de expressão. Então, não era mais só o pai e a mãe que decidiam, né, com relação à família e aos filhos. Os filhos davam sua contribuição, digamos assim. E na nossa geração, a gente pegou esse pouquinho de liberdade recebido dos nossos pais e deu poder total de voz e vez aos filhos. E acabou se tornando uma geração onde quem decide são os filhos e não os pais. Nós trocamos a liberdade de expressão que os nossos pais nos educaram pela decisão através dos nossos filhos. E isso traz uma consequência que é o quê? Pais altamente angustiados. Por que nós somos uma geração que está todo o tempo angustiada, todo o tempo com medo? Será que eu estou acertando? Será que se eu fizer assim, vou criar bem meu filho? Porque nós sabemos que devemos educar. Nós somos criados para isso. Nossos pais nos ensinaram que nós devíamos educar nossos filhos. Só que nós não estamos sabendo fazer isso. Nós estamos nos deparando diante de situações que a gente não sabe como agir. E aí isso gera uma angústia, né? Gera aquela insegurança. E boa parte disso está por quê? Está resultando de quê? Da falta de convivência familiar que nós temos hoje. Hoje nós estamos muito mais vivendo na nossa casa do que convivendo. Nossa casa hoje muitas vezes é lugar para mim dormir, tomar banho e comer, do que para mim conviver, né? A nossa convivência ela está sendo, a cada dia está ficando mais rara. Não é porque eu estou em casa todo dia da semana que eu estou convivendo. E isso se dá por quê? Muitos de nós aqui, acho que quase todos, temos uma jornada muitas vezes exaustiva de trabalho. Trabalhamos demais. Não é que isso seja errado. Nós precisamos prover o sustento para dentro de casa, colocar o filho numa escola boa, dar condições para ele. A gente quer formar, dar uma faculdade boa, enfim. Só que nós estamos esquecendo de dar importância ao tempo que a gente convive com os nossos filhos, né? Então, está faltando essa convivência qualitativa. Se eu só tenho um final de semana para estar em casa, que eu aproveite aquele final de semana e transforme ele num final de semana de qualidade. Se eu só tenho o domingo, porque eu trabalho até o sábado, que eu use o domingo para ele ser um momento de qualidade. Que eu me dedique ao meu filho, que eu vá ler com ele, que eu vá pintar,
Os maiores, os pais às vezes têm coisas para consertar em casa, e inclui na tarefa de consertar, porque se eu só tenho aquele momento, eu não posso abdicar dele. E aí surge uma coisa que eu vi o nosso grupo discutindo aí, sobre prioridade, né? Só que lá foi falado em prioridades, no plural. Só que, na verdade, a gente tem que pensar na prioridade, é no singular mesmo. Nós temos uma prioridade, e aí cabe a cada casal, a cada um, no momento de vida que tiver, definir sua prioridade. Então, se eu me dispus a casar, ter filho, formar uma família, zelar por essa família, por esses filhos, eu preciso ter minha prioridade, que é meu filho. Como assim? Por exemplo, antes de casar, o homem gostava de todo domingo jogar futebol. Aí casou, não tinha filho, dava para ir todo domingo jogar futebol. Na hora que os filhos começam a chegar, você vai ter que escolher. Ou você vai lá para o seu futebol, ou você usa o domingo, que é o único horário que você tem, para ficar com o seu filho. Até que ele chegue numa época que você leve junto. E aí sua prioridade vai passar a ser outra. Vai dar para ir para o futebol, né, porque o filho já cresceu, vai junto. Então, assim, nós temos que ter prioridade, é no singular mesmo. Nós temos que esquecer as prioridades, porque senão a gente vai priorizar várias coisas e vai acabar fazendo nada de qualquer forma. Então, nesse âmbito que a gente está discutindo hoje, é colocado como prioridade os nossos filhos. Esse tempo de qualidade que a gente pode proporcionar para eles, né? Foi falado lá também sobre a questão dos nossos pais, nossos avós. Eles tinham mais tempo para estar com a gente, realmente tinha. Não tinha internet, não tinha celular, né? Tudo era bem mais fácil. Não tinha Netflix, pois é. Hoje a gente não tem, mas não quer dizer que a gente não possa pegar o tempo que a gente tenha e transformar ele em um tempo útil para a gente. E a gente tem que parar de aceitar essa afirmação que as coisas são como são. As coisas não são como são. Nós não podemos ser conformados. Nós temos que adaptar as coisas para que elas tenham um sentido, para que elas tenham um propósito. Eu não posso simplesmente dizer, as coisas são como são e por isso ficar. Por quê? Porque se eu me acomodo e eu não procuro formas de transformar esse tempo em qualidade, dar atenção para meus filhos, conversar, saber os problemas que eles estão passando, enfrentando, seja pequenininho, seja já um adolescente, aí vai surgir uma coisa que a gente chama de presentes compensatórios. Nós vamos começar a querer compensar os nossos filhos com o celular que ele quer, com o videogame novo lá que ele quer, com o jogo, enfim, inúmeros presentes para poder compensar a nossa ausência, achando que a gente vai estar compensando, achando que aquele presente vai substituir uma brincadeira de, sei lá, desenhar, pintar, se sujar, né? Naquele primeiro momento, talvez a criança vai ficar super feliz, ela queria o videogame, mas será que lá no futuro não vai fazer falta aquele tempo que eu deixei de estar com ela para dar o presente, porque eu queria compensar, porque eu trabalho demais, porque eu viajo demais. Ele fala até uma coisa interessante aqui, sobre economia de trocas, né? Que ele diz que o pai dele era diretor de banco e sempre viajava, às vezes passava de semana fora. E todas as vezes que o pai dele viajava para uma cidade diferente, ele sempre trazia alguma lembrança que remetesse a esse local, né? Como a gente vê assim, estive em tal lugar, lembrei de você, né? É como a gente vê essas lembrancinhas. E aí ele diz que nós pais podemos e até devemos fazer isso, trazer lembranças de locais que a gente vá e quando chegar, ao entregar aquilo para o filho, não entregar de uma forma que seja uma troca, né? Eu passei a semana toda longe de você, pega esse presente aqui para compensar. Não, mas como uma forma de o filho conhecer um costume daquele local, até mesmo de lembrar, daqui a alguns anos, quando olhar para a lembrança, lembrar que foi o pai que trouxe, ganhou do pai, enfim, como algo positivo. E aí, devido a essa economia de troca, nossos filhos estão perdendo a noção de desejo e necessidade. Aquele presente, aquela coisa que o filho quer e me pede, será que é porque ele necessita ou ele só quer ter porque todo mundo tem? Né? Então, se devido a essa troca, essa compensação, acaba que a gente não ensina para eles o que realmente é uma necessidade e o que é um desejo. Né? A gente comentava, enquanto estudava o tema, sobre
pais que têm filhos que estudam em outra cidade, por exemplo. Ter um celular é uma necessidade, porque se o ônibus der o prego no meio do caminho, tem que ligar para pedir para ir buscar. Se tiver um problema lá na cidade que estuda, tem que ligar para avisar, para se comunicar. Então, já passa a ser uma necessidade e não um desejo. Mas, às vezes, nossos filhos são tão pequenos. O nosso, por exemplo, ele todo dia diz, no meu aniversário de 7 anos, eu quero um celular. Todo dia ele diz. Ele vai fazer 7 anos no próximo ano, mas todo dia ele diz. E não vou dar, não. Porque, nesse caso, é o quê? É um desejo. Porque ele vai usar o celular para brincar. Ele sabe fazer ligação, ele sabe nossos números, mas ele não vai usar para isso. Ele não tem necessidade de estar ligando para a gente. A pessoa que cuida dele tem nosso número e qualquer coisa liga. Então, nesse caso, ele quer satisfazer um desejo. E aí acaba que nós temos que explicar para os nossos filhos que as nossas necessidades são diferentes das necessidades do outro. O que para o outro é uma necessidade, para mim pode não ser, e vice-versa. Né? E a gente só faz isso quando a gente mostra o sentido de você ter as coisas, de você dar as coisas para os seus filhos. E aí vem a importância da gente ensinar aos nossos filhos a percepção do mundo adulto. Quando a gente dá um presente para o filho, principalmente se ele tiver um valor monetário alto, nós temos que fazer eles entenderem que aquele valor, aquele presente, aquele dinheiro não caiu do céu. A gente trabalhou, a gente ralou, a gente economizou, às vezes a gente tirou, sei lá, de uma viagem que ia fazer para comprar aquele presente. Nós temos que fazer eles perceberem que as coisas não são fáceis. Porque eu quero isso, você trabalha, você tem dinheiro, você vai me dar. É natural que as crianças não tenham essa percepção do nosso mundo, né? Eles vão aprender mais na frente. Mas é de pequeno que a gente começa a ensinar. É de pequeno que a gente vai mostrando que as coisas não são fáceis, que as coisas devem ser valorizadas, que os presentes que nós damos a eles têm que ser cuidados, né? Eles não podem fazer descaso porque vai precisar de outro e não é assim, né? As coisas não são fáceis. Principalmente quando a gente quer ter 2, 3, 4 filhos, né? As coisas não são fáceis. Então, a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos. Esse tema, presente compensatório, né? Eu estava aqui, né, no meu carro aqui de passar slide e acabei me lembrando de um fato que esse tema ele não se aplica somente aos nossos filhos. Ele se estende principalmente para nós adultos, principalmente para os casais, né? A falta da necessidade de um pelo outro causa que a gente acaba fazendo esses presentes compensatórios. Como assim? Às vezes a esposa ou o esposo, né, tem a necessidade do diálogo com o marido, né? E o marido não dá essa abertura, né? Não dá esse tempo para a esposa. E acaba que, quando está naquele momento daquele turbilhão de família, vai chegando aqueles presentes compensatórios. Esse tipo de presente que, naquela hora, acaba a briga, mas não foi resolvido o problema, né? E qual era o desejo? E aí, um exemplo, né? Às vezes, nessa turbulência, o marido acaba dando um celular de última geração que tira uma imagem melhor, né? E aí o marido dá o celular para a esposa ver ele melhor na câmera. Isso é um desejo dela. Mas a necessidade dela não era botar o celular de frente, ela tirar o celular da jogada e olhar direto para o esposo. É a necessidade do casal, né? Isso acontece demais, gente. A gente ri, se a gente está rindo é porque a gente já passou por isso, é porque ninguém sabe o que acontece por aí, né? Mas acontece muito. Isso aí é um fato e hoje a gente está fazendo isso demais. Fato que a gente tem que começar a ensinar nossos filhos, mesmo os que já são maiores, se não tiver essa percepção, é que nem sempre o fato de todo mundo ter certa coisa quer dizer que naquele momento aquilo é bom para mim. É isso que a gente precisa ensinar nossos filhos, que às vezes o melhor para eles é abdicar de uma certa coisa, né? Principalmente hoje, com relação à internet, que você tem que estar vigiando todo o tempo que assiste, com quem conversa, o que está fazendo. Então, às vezes, o melhor para ele naquele momento é você fazer com que ele abdique de alguma coisa. Mas só que ele precisa entender o porquê. Ele precisa entender que na sala dele tem coleguinhas que têm um celular, mas que naquele momento não condiz ele ter. Para que ele entenda que quando estiver ali todo mundo usando, ele não vai estar usando, mas ele vai saber por que ele não vai estar usando. A questão está aí.
Até porque a gente tem que mostrar para eles que o importante não é ter tudo que a gente quer, mas o que a gente necessita. Até para evitar o consumismo, o desperdício que a gente vê demais aí. Então, assim, eu preciso, então tá bom, vou ter. Agora, eu quero só para dizer que eu tenho, e é isso que a gente tem que ir ensinando. E isso que eu coloquei aí no final, que a gente precisa ensinar limites e respeitar as fronteiras, é porque tudo tem um limite. Vou voltar para o exemplo do celular. Digamos que o meu filho está necessitando ter um celular por algum motivo. E aí eu tenho um celular X e tenho um celular Y. O Y é melhor do que o X em alguma função aí. Só que o X vai atender perfeitamente a necessidade dele naquele momento. E as minhas condições só estão dando para comprar o X. E o menino quer o Y. Eu não vou só comprar o X e dizer, toma, porque é esse, não. Eu vou mostrar para ele, que aí vem a questão da percepção do mundo adulto, que naquele momento eu só posso dar o X e o X vai atender a necessidade dele. Se eu comprar o Y, eu vou me endividar, eu vou ter dificuldade para pagar minhas contas, enfim. Só que se eu não deixar isso bem claro, se eu não explicar o porquê disso, daqui uma semana vai surgir o celular Z. Bem melhor, bem mais caro, e ele vai querer o celular Z. Então, se eu não tiver autoridade, que aí depois a gente vai ver que não é um autoritarismo, se eu não tiver autoridade e der a ele o X, mostrar o porquê que eu dei o X, e der o Y, só para satisfazer, para ele não se trancar no quarto, ficar com raiva, só para não ter uma birra, quando ele quiser o Z, eu não vou ter condições, porque eu já não tinha o Y, o Z que eu não vou ter. Ele pode muito bem ultrapassar essas fronteiras e conseguir de qualquer forma. E daí a gente vê, hoje em dia, crianças roubando dos colegas, roubando dos pais, porque eles querem aquela determinada coisa e não medem, eles não aprendem a ter limite, até onde ele pode ir. E hoje, para quem tem já filhos adolescentes e alguns até adultos, também é comum a gente ouvir homens ou mulheres que chegam a se prostituir para ter as coisas, para satisfazer aquele desejo momentâneo. A gente é muito fácil a gente encontrar isso na faculdade. Em inúmeras faculdades a gente encontra pessoas que se prostituem só para ter um celular, para ter um carro bom, para andar com uma bolsa de grife, sem necessidade nenhuma, só para satisfazer um desejo e mostrar para os outros que tem. Então, assim, são assuntos que estão um pouco longe da nossa realidade, mas são coisas que acontecem. Nossos filhos vão crescer, vão para a faculdade, vão conviver com pessoas assim. E nós precisamos ensinar eles a respeitar os limites e ver que nem sempre ultrapassar as fronteiras vai levar eles para um lugar bom. E aí eu pergunto, como é que a gente deve agir diante dessas urgências e turbulências? Alguém quer fazer um comentário? Como é que a gente deve agir diante dessas situações? Então, nós vamos ver aqui alguns tópicos que o Mário Sérgio, no livro, ele usa para nos orientar, dar uma sugestão de como a gente age diante dessas urgências, dessas turbulências, que é tão comum no nosso dia a dia, na educação dos nossos filhos. Uma das coisas que ele fala é sobre elogios e repreensões. Nós temos que fazer os dois, contanto que seja na hora certa, Nós devemos elogiar nossos filhos pelos feitos, desde ele pequenininho, a primeira vez que ele fez o nome, elogia. Até os maiores, que já tiram notas boas, têm bom comportamento, enfim. Só que nós temos que ter cuidado para a gente não elogiar demais, Para a gente não achar que o nosso filho é perfeito e colocar esse fardo da perfeição nas costas dele. Já basta as redes sociais que hoje querem que a pessoa seja perfeita, Tenha milhões de seguidores, milhões de comentários, esteja sempre sorrindo. Parece que as redes sociais não admitem que a gente tenha problemas, dificuldades. E aí nós temos que ter cuidado para elogiar na medida certa, até porque quando você elogia, você mexe com a autoestima da pessoa. Só que você tem que saber até onde você pode ir, porque se a criança começa a achar que ela é perfeita, que ela é sempre boa, que ela sempre acerta, lá na frente, principalmente quando ela ficar adulta, que começarem a vir as frustrações, porque ela não vai conseguir de primeira um emprego, ou ela vai para uma vaga lá e a concorrência é muito grande, ou ela vai para o vestibular e também a concorrência é grande, ela não consegue passar, aí vem as frustrações. Então, nós temos sim que elogiar, mas elogiar na medida certa. Da mesma forma que nós temos que repreender. Nós não podemos também ser aqueles pais que o menino tirou 8, não tirou 10, já não serviu. Você tem que tirar 10. Não. Nós temos que repreender
no sentido de ajudar, ensinar a ele ser melhor, né? Ele até fala, dá exemplos de, como que eu falei agora da nota, o filho tirou 8, não tirou 10, o pai elogia pelo 8, que é uma nota muito boa, e pode até sugerir, ele vai ver onde foi que o filho errou, e ele pode até sugerir formas do filho estudar mais, ou se dedicar mais, a uma questão, sei lá, se for prova de português, por exemplo, a parte de interpretação foi que ele errou. Então, o pai pode dizer, muito bom ser o 8, mas se você se dedicar mais à interpretação, pode ser que você chegue no 10, né? Então, assim, nós temos que botar na balança sempre o elogio, né? Não elogiar demais, exagerar demais, por conta dessa autoestima, que lá na frente pode trazer problemas, da mesma forma que nós não podemos ser aqueles pais que sempre repreendem. Nunca o filho da gente está certo, porque a gente sempre quer mais dele, quer que ele seja mais isso, quer que ele seja mais aquilo. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Isso aí. Outra questão que ele fala é que nós, enquanto pais, nós temos que ter em mente que a escola, ela não educa. Quem educa é a família, são os pais. A escola é um local de escolarização. Lá, ela vai ensinar nossos filhos a senso de coletividade, sobre cidadania, mas quem vai educar eles somos nós. A autoridade da educação são dos pais, não é da escola, né? A gente estava até comentando, o Yuri dizendo que as escolas até erram quando bota assim... Educando para a vida, educando isso, educando aquilo, né? Mas lá, de fato, quem educa é a família, né? A escola ele ensina a somar, ensina a história, ensina o português, né? Quem educa é os pais, né? Tanto que, por esse motivo, a gente vê os nossos filhos tão mal educados nas escolas, sem respeitar os professores, porque a gente deixa essa nossa responsabilidade de educar para as escolas. A gente tira da gente e joga para lá, né? A escola, por exemplo, pede R$400 por uma mensalidade, por mais 50% desse valor, você deixa o filho de manhã e de tarde, deixa o menino ir lá, deixa lá, né? Eu só chego de tarde mesmo em casa, não tem problema, né? E quanto menos contato você tiver com seu filho, você está botando mais para a escola ensinar para ele, né? Para a escola educar, e a escola está educando. A gente acha que é muito mais cômodo, né? Jogar essa responsabilidade para a escola, até porque eles passam a maior parte do tempo lá. E aí ele fala aqui que a gente também tem que ter cuidado para não sobrecarregar demais nossos filhos, porque tem o horário da escola, aí tem essa atividade. Ou seja, a gente enche o menino de atividade, achando muitas vezes que está fazendo bem, só que, na verdade, também chega a ser por necessidade. Às vezes você não tem quem deixar, tem que colocar numa atividade para, pelo menos, ele estar num local seguro. Só que aí nós estamos gerando filhos, crianças, adolescentes, que estão deixando de pensar. Eles ficam tão ocupados que eles não pensam mais. Estão desaprendendo a pensar, né? Nós não estamos deixando os nossos filhos terem tédio. Não estamos deixando que eles fiquem entediados, né? Porque não dá tempo. Ele está aqui no celular, ele cansa, solta aqui, ele vai para a televisão, liga ali, não tem um filme, ele volta, vai para o tablet. Então, assim, ou então, passou manhã, tarde em atividade, já chega à noite, o menino está morto de cansado, vai dormir. Nós não estamos deixando nossos filhos ter tédio. E aí, por isso, eles estão desaprendendo a pensar. E, por conta disso, nós estamos gerando crianças, adolescentes, reativos e não proativos. Nós estamos acabando com a proatividade dos nossos filhos, né? Nós estamos deixando eles só reativos. É tanto que quando você pede alguma coisa ou reclama de alguma coisa, que é a primeira coisa que o menino faz, principalmente se ele for pequeno. Os meus, parece que combinaram os três. Começa a chorar, se joga para trás, cai no chão. Os três fazem a mesma coisa. Então, assim, reagem logo a uma reclamação, ou quando você, né, fala alguma coisa, já reage logo. Mas só que nossos filhos não são proativos, não são aquelas crianças que se oferecem para ajudar em alguma coisa. Enfim, nós estamos acabando com essa proatividade, mas por conta disso. É tanto que alguns pais hoje estão voltando a usar em casa o canto do sentar e pensar. Fez alguma coisa de errado? Vá sentar ali 5 minutos, 10 minutos, vá pensar no que você fez. Não é colocar medo, né? Não é colocar dentro de um quarto escuro, trancar a porta, ficar aí meia hora, depois vão lhe tirar. Não é colocar medo. É fazer a criança sentar ali 5, 10 minutos. Às vezes a gente acha que
não serve, mas serve porque a gente está começando a aplicar isso e serve bastante. Agora, depois dos 5, 10 minutos, você tem que chamar ele e conversar. Você tem que perguntar por que ele ficou ali sentado, no que foi que ele pensou, se o que ele fez foi certo, né? Se ele acha que se ele tivesse feito de uma outra maneira, ele teria ido para o castigo. Enfim, você tem que conversar o porquê daquela atitude que você tomou. Também não é só botar um menino sentado lá e pronto, não. Outro ponto que ele fala é sobre a aproximação correta que nós devemos ter com os nossos filhos. Muitas vezes, para a gente compensar essa nossa ausência, a gente tenta, né, de alguma forma, incluir ele nas nossas atividades. Só que, principalmente quando eles são adolescentes, às vezes a gente não consegue disfarçar. E aí, ao invés de aproveitar aquele momento para ter uma conversa legal, interessante, sondar com quem ele está saindo, para os lugares que ele está indo, a gente acaba afastando mais. A gente deixa eles perceberem que a gente está querendo bisbilhotar a vida deles, né? Então, assim, essa aproximação correta tem que ser de forma sutil, né? Como eu falei, quem tem filhos maiores, que dá para incluir em alguma atividade que você vai fazer, aproveita aquele momento e conversa, né? Vai sondando os nomes dos amigos, as atividades que estão fazendo, por onde está andando, se já namora, se não, enfim. A gente tem que usar esses momentos para aproximar, mas na sutileza, para que eles não achem que a gente está bisbilhotando a vida deles, e aí se feche mais ainda e afastem a gente deles. E nessa aproximação também, nós temos que ter cuidado com uma coisa, que eu achei bem interessante, até grifei aqui. No início, a gente começou falando que muitos pais hoje estão deixando de ter autoridade de pais, porque estão se colocando como amigo dos filhos. E aqui, nessa aproximação correta, volta de novo a questão da autoridade. Nós vamos nos aproximar, vamos ganhar confiança para que ele se abra com a gente, conte as situações dele para a gente. Só que nós temos que deixar bem definido que nós estamos ali como pais e não como amigos. A nossa autoridade não vai diminuir em nenhum momento porque eu estou me aproximando mais dele. E aí, nós que temos filhos pequenos, nós temos que ter cuidado para os nossos filhos não se tornarem nossos donos. Como assim nossos donos? Às vezes a gente está em um local e o menino quer porque quer, por exemplo, no supermercado, e o menino quer porque quer uma barra de chocolate. E você diz, não vou lhe dar. Ele se joga no chão, começa a gritar e você, com vergonha dos outros, você vai e compra a barra de chocolate e dá a ele. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que enfrentar a birra, nós temos que passar a vergonha de ouvir ele gritar, chorar, mas se não for para dar o chocolate, ele não vai ganhar o chocolate, ele não é nosso dono, a autoridade é nossa. Se eu disse não, é não. Eu não posso dizer não aqui e daqui 2 minutos dizer sim. Da mesma forma que quem tem filhos maiores não pode ser o gerente do hotel. Achei muito interessante essa comparação. Geralmente, quem tem filho adolescente, o menino vai para o banheiro escovar o dente, não tem creme dental. Mãe, não tem creme dental. A criança não sabe nem ir lá na despensa, pegar um creme dental e levar para o banheiro. Ela acha que a mãe e o pai são os gerentes do hotel, que vai repor o creme dental, o sabonete, vai ajeitar a cama, vai botar a roupa suja no cesto. Os nossos filhos hoje, os pequenos estão nos fazendo de donos e os grandes estão nos fazendo de gerentes de hotéis. E nós não podemos aceitar isso. Não custa nada nós educarmos os nossos filhos. Chegou no banheiro, não tem sabonete, você sabe onde é que tem, vá buscar. Levantou, faça a sua cama. São atividades básicas que qualquer pessoa pode fazer. Eles aconselham já a gente acostumar o filho de 4, 5 anos a ajeitar a cama, do jeito dele. Não vai ficar bem arrumado, mas do jeito dele. Vai dobrar o lençol como ele sabe, vai dobrar o pijama como ele sabe. Outro ponto também que ele fala é a questão da participação na família. Essa participação na família é o seguinte: nós temos que deixar claro para os nossos filhos que a nossa família ela não é democrática, e sim participativa. E, na democracia, todos têm o mesmo poder de voto. Na nossa casa não pode ser assim. Nós, enquanto pais, temos um poder maior do que nossos filhos. Por isso que, na nossa casa, a nossa gestão ela tem que ser participativa. O filho pode chegar e dar uma opinião, a gente pode sentar e escutar a opinião, o que acham, pedir sugestão, mas a decisão final é nossa. Por exemplo, lá em casa jamais pode ser democracia, porque se juntar os 3 contra nós 2, eles têm mais voto que a gente, né? Por isso que tem que ser participativo, viu, gente? Quem tem mais de 2 filhos, vão pensar nisso aí. Então, nós temos que deixar claro para os nossos filhos que a responsabilidade sobre eles é nossa, né? Nós temos responsabilidade sobre eles, sobre os atos deles. Até que eles saiam de casa, embora já sejam maior de idade, se morar com a gente, ainda assim a responsabilidade é nossa.
né? Em nenhum momento a gente pode tirar isso dos pais. A autoridade é nossa. Não é o autoritarismo, não é empurrar as cores de goela abaixo, mas sim a autoridade, né? Tem que ficar claro para os nossos filhos que tudo que a gente decide é para o bem deles, embora no primeiro momento eles não queiram aceitar muito, né? A gente já passou por isso. Nós já estivemos no local dele, nós já fomos adolescentes, nós já enfrentamos nossos pais. Nós não entendemos porque a gente não pôde ir para aquela festa que a gente tanto queria ir e eles não deixaram. Hoje a gente entende, porque, né? Enquanto eles morarem com a gente, a autoridade é nossa, porque a gente sempre está procurando o melhor para eles. E, como eu falei, né, não é o autoritarismo, não é empurrar de goela abaixo. O que nós devemos deixar claro para os nossos filhos são os princípios, os valores da nossa família. Achei interessante os exemplos que ele usa, que ele diz assim, por exemplo, o menino ou a menina quer ir para uma festa, né? Aí diz assim, pai, posso ir? Não, você não pode ir. Ah, porque todos os meus colegas vão? Você não é todo mundo, e nesta família só vai para a festa acompanhado, e hoje eu não posso ir. O uso do nesta família vai ajudando o adolescente, o jovem, a entender os princípios e valores que a família dele tem, né? Não é só pelo fato de não poder ir, mas os pais chegaram num consenso que eles iriam acompanhar os filhos numa determinada festa. Naquele dia eles não podiam ir, então ele também não ia com ninguém, né? Então, ou seja, nós temos que deixar claro para os nossos filhos os nossos princípios e os nossos valores. Se nós não dissermos a eles, como é que eles vão adivinhar? Se nós não explicarmos o porquê que naquele dia eu não vou deixar ele ir para a festa, se eu não explicar o porquê, simplesmente dizer não, eu vou revoltar ele, eu vou deixar ele chateado, enfim. Ele vai procurar um jeito de ir escondido. Ele dá até um exemplo da vida dele, que ele é descendente de italiano, né? E ele diz que lá eles têm um costume, como italiano gosta muito de vinho, crianças de 6 a 12 anos, quando em eventos, né, cerimônias e tal, eles tomam vinho na medida de um dedo de vinho para um copo d'água. Então, misturado, né? Já vão se habituando com o gosto do vinho. De 12 anos até os 17, é meia taça de vinho completado com meia taça de água. Depois dos 17, eles podem beber só o vinho. Então, assim, ele quis mostrar que, para que eles, né, os italianos, desenvolvam também o mesmo costume de apreciar um bom vinho, né, tomar vinhos, eles começam de pequenininho, mas dentro de regras. Não é porque eu tenho 12 anos, sou italiana, eu vou beber uma garrafa de vinho sozinha, não. Você bebe, mas dentro de regras. Ou seja, os princípios da família ficam bem claros. E assim deve ser para com os nossos, né? E, por fim, ele fala sobre que nós temos que evitar as omissões, né? Principalmente quem tem filhos pequenos. A gente costuma muito dizer assim, ele fez isso, mas ele só tem 3 anos, ele não sabe nem o que é, ele não tem nem noção. E aí a gente acaba sendo omissa diante daquela situação. E também nós não podemos hiperdimensionar as punições. Como assim? O filho, sei lá, desobedeceu na escola, né, se comportou mal, foi repreendido, os pais foram chamados lá na secretaria. E aí o pai ficou com tanta raiva que proibiu o menino de ir para aquele show que só tem uma vez no ano no Brasil. O menino ia, ele proibiu porque o menino fez isso. Ele diz que a gente não pode hiperdimensionar as punições. Ele diz que não é uma atitude correta fazer isso. Pode punir de outras formas, sei lá, ele todo final de semana vai para o shopping com os amigos, ele vai passar 1 mês sem sair no final de semana com os amigos. Ou então, todo dia ele vai usar só 1 hora o celular. Já pensou um adolescente usando só 1 hora por dia o celular? Nunca mais ele vai querer desobedecer. Então, ele diz que a gente tem que ter cuidado, nem para ser omisso, nem para hiperdimensionar as punições. Tem que ser tudo dentro de um limite aceitável. E aí, mais uma pergunta. Mas vocês estão querendo responder? A proteção dos nossos filhos está em aceitar qualquer coisa que ele faça? Tá bom, pode, né? E aí ele dá um exemplo sobre bullying, né? Ele diz o seguinte: se o seu filho não for o sofredor do bullying e sim o causador do bullying, o que é que você vai fazer? Qual postura você tem que ter? Né? A pessoa, o nosso filho, ele não é o sofredor do bullying, mas ele é o causador do bullying, contra outro coleguinha, contra outro amigo adolescente, e aí? Então, assim, da mesma forma que se o nosso filho fosse o sofredor do bullying, a gente ia procurar
né? Se fosse no caso na escola, a gente ia procurar a direção, os professores, para conversar uma forma de resolver. Da mesma forma, se o nosso filho for o causador do bullying, nós temos que nos posicionar da mesma forma. Procurar a escola, procurar os professores e conversar formas de orientar a criança, porque também muitas crianças às vezes cometem bullying sem nem saber que estão cometendo. Então, realmente, a gente tem que chamar, sentar, explicar, colocar ele no lugar do outro. E se fosse você? E se estivessem fazendo isso com você? Né? Como é que você estaria se sentindo? Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente acha que está protegendo o filho, mas na verdade a gente está querendo botar ele dentro de uma bolha. E também a gente está transformando os nossos filhos naqueles seres intocáveis. Né? Meu filho nunca está errado, meu filho nunca erra. Não, se ele foi chamado a atenção, então foi culpa de algum coleguinha que fez alguma coisa e ele revidou. A gente muitas vezes não quer aceitar que a culpa pode partir dos nossos filhos. Quem já, no tempo de colégio, ele até dá os exemplos, não foi chamado de Olivia Palito, Baleia, Fofão. E isso ele explica também pelo seguinte: antes, esses apelidos era, por exemplo, na sala de aula você tinha um determinado apelido, ou então naquela turma da rua você tinha um determinado apelido. Só que a gente conseguia ver aquilo não como algo que nos difamasse perante os outros. Era como se fosse uma brincadeira entre aquela turminha. Por exemplo, a minha sala tinha 20 alunos, então entre os 20. Hoje, ele justifica que hoje essa questão do bullying é mais séria, por quê? Hoje você tem um grupo no WhatsApp que tem 120 pessoas. Você tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores no Instagram. Tem mais 500, 600 seguidores lá no Facebook. Então, é como se você fosse ridicularizado hoje numa proporção maior. E aí acaba que hoje é muito mais danoso você ter um apelido do que era na nossa época. E como o Gilberto mesmo colocou, hoje as pessoas estão mais sensíveis. Hoje as pessoas têm medo de serem ridicularizadas porque ela saiu daquela ruazinha, daquela sala de aula, e hoje ela está exposta aí nas redes sociais para qualquer pessoa. A gente tem seguidores hoje, sei lá, de outro estado, de outro país. O que é que ele sugere? Como é que a gente tem que enfrentar as nossas urgências, que é natural em toda a família, desde quem tem filho pequeno até quem tem filho adolescente? Nós temos que deixar de sempre estar dizendo essas frases que ele colocou. O que é que eu posso fazer? Eles são assim, a geração de hoje é assim, os meninos de hoje são assim. Nós temos que acabar com o nosso conformismo. Nós não podemos se conformar diante das coisas que o mundo nos impõe aos nossos filhos. Nós temos que tentar reestruturar a nossa posição para com eles. Tentar trazer os valores lá dos nossos avós para o mundo que eles estão inseridos hoje. Manter a autoridade, ter o pulso firme de paz, sem deixar de ser amigo, de dar um abraço, de fazer um elogio, de fazer um carinho. Nós, enquanto pais, precisamos fazer isso. Emocionalmente, é bom para os nossos filhos. Eu elogiar, eu dar um presente, eu dar um beijo, eu levar para passear, eu fazer uma viagem. Só que eu não posso deixar de lado a minha autoridade enquanto pai. Né? Os princípios da família têm que ser defendidos pelos pais e devem ser passados para os filhos pelos pais. E aí ele fala de uma coisa que nós estamos hoje muito acostumados a fazer a autópsia das nossas urgências e não biópsia. Porque a gente espera para você fazer uma autópsia numa pessoa. A pessoa morre, aí você vai lá, faz a autópsia e descobre por que ela morreu. Quando não tem mais jeito. Ele diz que nós temos que fazer biópsias. Enquanto a pessoa está viva, vamos descobrir o problema, tentar uma forma de resolver para que a pessoa viva ainda muitos anos. Então, enquanto nossos filhos ainda estão nos ouvindo, ainda estão nos escutando, ainda estão debaixo da nossa asa, morando com a gente, vamos descobrir possíveis problemas ou reestruturar alguns costumes para evitar que, ele até fala aqui o exemplo do uso das drogas. É muito mais fácil acompanhar as amizades dos meus filhos e evitar que ele caia no mundo da droga do que depois que ele estiver totalmente mergulhado, eu resgatar ele de lá. Algumas situações fogem do controle da gente? Fogem. Mas muitas vezes também nós, enquanto pais, somos culpados. Por comodismo, por não querer ter trabalho, por não querer bater cabeça, por querer no domingo dormir mais tempo e não dedicar o único tempo que eu tenho para eles, mesmo cansado. Mesmo, no nosso caso, a gente tem 3 meninos. Tem domingo que a gente diz assim, meu Deus, acho que hoje eu vou dormir até 7 horas pelo menos. Quando é 5h30, 6 horas, o Miguel está chamando. Mamãe, papai, pronto, tenho que acordar, porque é o único tempo que eu tenho para aproveitar com ele. Eu queria dormir? Queria, mas eu não posso. Né? Eu prefiro aproveitar aquele momento com ele e ficar com cansaço e levar o cansaço para a semana, que
eu dissolvo ele de alguma outra forma. Então, assim, em suma, né, nós devemos identificar os males que essas urgências e turbulências trazem para a nossa família e agirmos, ao invés de estar reclamando que as coisas são assim, é assim mesmo, parará, eu não dou mais jeito, não sei o que é que eu faço, eu não dou mais jeito. Nós temos que agir, parar de reclamar. E aí, por fim, eu coloquei uma frase dele, que é o seguinte: um pai ou uma mãe não podem dizer jamais ao filho que porque eu te amo, aceito tudo. Pois é exatamente o inverso. É porque nós amamos eles que nós não podemos aceitar tudo. Amém? Colocação aí que eu achei assim espetacular, não é? Primeiro, o homem, ele é muito influenciado pelo meio que nós vivemos, né? Então, assim, pegando só essa vertente que eu quero dizer para vocês sobre a influência do capitalismo na nossa vida. Então, mais do que nunca, a gente vive essa influência, e o capitalismo, ele massifica as pessoas. Aqui não existe uma família, 2 famílias, 3 famílias, 4, não. O capitalismo existe cabeças. Vamos produzir todo mundo em série. O homem tem que ser igual à mulher, a mulher igual ao homem, vai produzir todo mundo em série. Não importa, o que importa é a produção em série. Então, assim, de uma certa forma, a colocação do livro aí foi muito interessante, porque ele individualiza as pessoas. Enquanto o capitalismo ele massifica os valores, o próprio evangelho, ele individualiza as pessoas. Ele nos faz, o evangelho e os bons costumes, a educação, ele nos faz gente, e gente do jeito que nós somos, dos nossos valores, enfim. Já se a gente der uma olhada geral no capitalismo, ele não é assim. Nós não somos ninguém para o capitalismo. Nós só somos alguém na multidão. Pronto, nós só somos isso, né? Então, assim, sem me estender, mas achei muito interessante isso. E é importante que a gente se perceba como ser individual. Quem nós somos, o que nós somos, o que nós gostamos. Será que a influência do outro, a vida do outro, né, é fundamental para a minha felicidade? Ou fundamental sou eu ser quem eu sou, os meus valores, etc. Mas que tem a globalização e que tem também a questão da mídia, uma das coisas que intensifica muito na questão da criação dos filhos é o comportamento e o exemplo dos pais. Por mais que tenha ataque, mas se o teu filho tem o teu exemplo e vê teu comportamento, certo? Ele não vai mudar completamente. Depois de um certo tempo, ele vai amadurecer e ele vai se lembrar dos teus ensinamentos, entendeu? Então é uma coisa também, a questão de valores e princípios são muito importantes. A questão dos princípios familiares é muito importante, né? Essa nossa fragilidade das famílias não terem mais esses princípios, né? É fato que a própria família já tem a dúvida sobre os princípios. Você nota que quando uma família ela se aproxima de uma amizade nova, facilmente os princípios dela são mudados. O que ele mais coloca aqui no livro, que é através do nosso exemplo enquanto pais que nós vamos formar as personalidades deles. Se nós fizermos valer os nossos princípios e dar esse exemplo para eles, é bem mais fácil deles aprenderem, né, a condizer com o que a gente defende. A nossa mãezinha, nessa noite, vamos entregar a nossa semana, entregar as pessoas que não puderam ouvir, entregar a ela as nossas urgências e nossas turbulências familiares, que vão acontecendo, vão aparecendo, aparece até na véspera da formação, da pregação. Vamos entregar que ela passe na frente, né? Ela resolva tudo que nós não podemos resolver, né? Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. Graças
e louvores se dê a todo momento. Estivemos unidos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite. Não se esqueça de se cumprimentar, mesmo sem música.